E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Nós novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com a orientação sempre dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 40 do livro Nosso Lar. Quem semeia, colherá. E no último programa, nós conversávamos sobre as lembranças da Elisa, sobre a sua situação da última encarnação, que ela está narrando para o André Luiz, não é? E a gente comentou que ela mudou a vibração dela, mental, a partir do momento que ela reconheceu o erro, que ela se arrependeu do que tinha feito, e aí ela consegue ver os mensageiros espirituais que, em nome de Maria, para quem ela rogou ajuda, vieram pegá-la para levá-la para as câmaras de retificação de Nosso Lar, não é? E o André Luiz, ele teve a coragem de perguntar para ela o nome, não é, do rapaz que teria começado toda a situação, vamos dizer assim, o gatilho, né, que disparou para que ela acabasse na situação em que acabou, morrendo de sífilis, no abandono, totalmente desequilibrada e cega. Né? O André Luiz, né, imagina a sensação que ele teve quando ele ouviu o nome dele e o nome dos pais dele, né, do pai e da mãe dele. E aí nós terminamos o último programa com a pergunta que o André Luiz fez a ela. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. E agora vamos ver a resposta da Elisa para essa pergunta, né? E ela começa dizendo assim: ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, que ela continua sofrendo, tadinha, né? Mas o desespero que ela estava antes, quando ela estava errando, quando ela estava perambulando pelo umbral, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Então, quando a gente estava lendo isso, a gente perguntou eu me perguntei para mim mesma, será que ele sentiu esse ódio? Que ela estava vibrando para ele, que ela estava emanando para ele? E aí eu me lembrei do próprio livro Nosso Lar, quando ele recebe a visita do médico espiritual Henrique de Luna. Quando o Henrique de Luna diz para ele o seguinte: vamos ver a sua zona intestinal. É o capítulo 4, o médico espiritual, no 11º parágrafo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Ele também teve sífilis, como ela, né? A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. O que prejudicou a saúde, a doença do André Luiz foi o temperamento dele.
Ele poderia ainda ter vivido alguns tempos mais na carne, mas foi como suicídio indireta. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Então, ele recebia toda a vibração de quem ele tratava mal, porque ele tratava mal as pessoas. Ele era, vamos dizer, uma pessoa má educada. Ele era, vamos dizer assim, ele não tinha um polimento social. Ele era realmente bruto ao falar, provavelmente, né? Grosso, como se diz. Então, ele captava destruidoras vibrações. Então, as pessoas emitiam para ele pensamentos ruins e ele captava, mesmo sem saber que estava recebendo essas vibrações negativas. Mas a alma dele recebia. Então, ele recebeu, sim, essa vibração de ódio. Por quê? Aí eu fui lembrar também de um caso que tem no livro Ação e Reação, no capítulo 5. O André Luiz, nesse livro, ele vai fazer uma visita, ele está na Mansão Paz, e ele vai fazer uma visita aos arredores da mansão, e ele vê uma cabana, que é chamada Cabana do Orzil, que tem um moço lá, que toma conta, o nome dele é Orzil. Então é a cabana de Orzil. Antes dos espíritos entrarem lá para a Mansão Paz, alguns ficam abrigados na casa desse espírito chamado Orzil. E o André Luiz vê uma situação de 3 espíritos que estão muito desequilibrados e que estão recebendo da Terra vibrações, não é? Ruins, desequilibradas também, porque eles cometeram erros. Então eles estão recebendo de volta, né, vamos dizer assim, na economia espiritual deles, eles estão recebendo as vibrações negativas de todos os erros que eles cometeram. E no final, o Silas, que está acompanhando o André Luiz, fala assim para ele: vamos nos recordar que o pensamento, atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Sabendo que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em círculo fechado, e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, ele, querendo ou não, ele tinha um elo com a Elisa. Ele fez mal a ela. E ela mandou, em certo momento em que ela esteve no umbral, ele recebeu dela essas vibrações. Ele não sentiu conscientemente, mas ele sentiu. Estivesse ele encarnado ou desencarnado. Porque é isso que o mentor Silas, né, o orientador Silas, está falando para ele. O nosso pensamento é uma onda, e a gente, se for boa, vai, se for ruim, ela também vai, e se for equivocada, desequilibrada, ela chega àquelas pessoas a quem a gente magoou, e ela retorna para a gente carregada com a vibração ruim que a gente plantou na pessoa, vamos dizer assim. Então, ele fazia jus a esse ódio que ela estava mandando para ele, vamos dizer assim. Porque ele errou com ela, com a Elisa. Então, o meu questionamento foi esse: ele recebeu essas vibrações de ódio? Recebeu. Mesmo sem saber que estava recebendo. Exatamente. E estava na mesma sintonia, né, Tereza? Sim, ele estava no mesmo... sobre isso que a Tereza falou... Mesmo circuito. Mesmo circuito. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, da psicografia também de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 8, intitulado Associações, tem um trecho que o Emmanuel diz assim, é bem aquilo que nós estamos vendo aqui.
Ele fala assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, nós vivemos numa associação. O capítulo até o titulado é isso, associações de ideias, de comunhão. Como ele diz assim, olha, princípios de afinidade. O André Luiz recebeu a emanação de ódio à época porque ele estava em sintonia. Desequilibrado também. Porque eu posso mandar emanações de ódio para o Chico. Ele vai receber? Não. Não. Ele vai transformar aquilo em amor para mim de volta. Vai... Livro Entre a Terra e o Céu. Oração refratária, né? Dito lá, oração refratária. O que é isso? O que é refratar? A luz, quando bate num local e se desvia para o outro, né? Refração. E lá tem uma oração de uma menina que ela está órfã, a mãezinha desencarnou, a Odila. Antonina. Odila. Não, Antonina é a menina. Não, Antonina, desculpa. Antonina é Evelina. A Antonina. A menina se chama Evelina e a mãe Odila. A Odila desencarnou. Isso. E aí ela tem a madrasta, o pai casou de novo, a madrasta está muito doente. E ela reza para a mãezinha dela para ajudar a madrasta. Mamãe, ajuda, pega o retrato da mãe e ajuda. Só que a oração dela sai com fé, com remédio, com vontade. Só que a mãe está numa situação de ódio, como aqui a Elisa estava. Numa situação de ódio. E a oração dela, como é de amor, para ajudar alguém, não vai na mãe. Chega na mãe, bate e vai parar lá em nosso lar. Refratária, por isso que é refratária. Se a mãe tivesse numa situação boa, iria na mãe, a mãe ia pedir os bons espíritos para ajudar. É assim que funciona. Então, é a questão da associação. É como o Emmanuel está falando. Se nós pudéssemos olhar, ver as correntes de pensamento, porque o pensamento é matéria, ele tem correntes. Assim como você, quando liga o rádio, sintoniza na Rádio Rio de Janeiro, a onda que vai lá da torre, onde é que fica? Não sei, esqueci onde é que fica a torre. Magé. Ela sai de Magé, capta o seu rádio, pum, e joga daqui para lá. É um circuito de ondas. Se a gente pudesse ver, a gente ia ver as ondas, não é? Uhum. Mas a televisão é assim, tudo é assim, o celular é assim. Então o pensamento também é assim. Isso é um fator. Então a questão da sintonia. O principal aqui, que o Emmanuel fala, é princípio de afinidade. E só mais um detalhe, Tereza, muito interessante, que a gente já tinha falado em programas anteriores, que vem a calhar exatamente aqui. No livro Paulo Estevão, a obra Paulo Estevão, no capítulo, na segunda parte do livro, é o titulado O Tecelão, Saulo de Tarso, ainda não é Paulo, ele ainda é Saulo, ele vai trabalhar no oásis, lá no deserto de Palmira, o oásis de Dan. E tem um casal trabalhando lá. Ele precisa ir para lá para poder fazer uma introspecção, esperar, porque ele, como Saulo, fez uma perseguição enorme em toda Jerusalém com os adeptos de Jesus. Prejudicou a muita gente pela ordem dele. E aí ele precisa dessa introspecção e a conselho de Gamaliel ele vai para o deserto. Ele vai para lá e lá tem um casal, Áquila e Prisca, já trabalhando. Então fica ele e o casal no meio do deserto, no oásis, trabalhando no couro, né, na fabricação de sandálias e tal, tapetes, que os camelos passavam e levavam para as grandes cidades para vender. E no diálogo lá ele vê que os dois já são cristãos, o Áquila e a Prisca. Eles são cristãos e têm as anotações de Levi, que foi o primeiro a anotar os evangelhos. E ele começa a puxar assunto. E no assunto, o Áquila e Prisca fala da perseguição de um Saulo. Eles não sabem que ele é o Saulo. Não é? Eles não sabem. E aí fala da perseguição e tal. E aí tem uma pergunta, depois que eles falam, e o Saulo começa a falar, o que ele fez? Aí eles começam a relatar todas não, né? Que é muita, mas algumas atrocidades que por causa das ordens de Saulo de perseguição as famílias sofreram. Muitas foram torturadas, muitas perderam vida, comércios de gerações foram perdidos e tal. Tudo por causa da ordem dele. E aí tem uma pergunta, no final, o Saulo pergunta assim,
E o que pensas de Saulo? Depois que eles relataram tudo, o Saulo pergunta, o que pensas de Saulo? Ele perguntou bruscamente, o que o Áquila e a Prisca pensavam de Saulo? Ora, a resposta natural é isso, não vale nada, tomara que ele... Não, seria a nossa resposta. E o Áquila responde assim, longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear, o Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo, que é o que ela está falando aqui, ó. A irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. Nem lemos isso ainda. Nem lemos isso ainda. Vamos ler, né? Desculpa, eu estou antecipando. E aí o Áquila continua mais um pouco. Nunca ouvi, quer dizer, eu nunca vi Saulo, está na frente dele, mas não sabe. Mas, temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada. E tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não é cair na cabeça dele, é o esclareça. Não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Não é? Que Pedro aconselhava que orasse por Saulo, que não fizesse, apesar de toda a perseguição. Então, é isso aí. E tem um diálogo muito bonito. Quem quiser, por favor, leia lá o Paulo Estevo, que é uma obra magnífica, imperdível. Então, é isso que ele está falando. Está mostrando para nós que, mesmo sendo um perseguidor, que nós oremos. E aí nós temos vários exemplos que a gente pode treinar isso, né, nas nossas... na nossa mídia aí que a gente vê. Fulano fez isso, fez aquilo, o político tal, o presidente do país tal, vamos orar por ele. Será que a gente treina a orar por ele? Alguém algum dia treinou a orar por Hitler, por exemplo? O Gengis Khan? Já foi há muito tempo. E outros mais. Será que a gente treina? Realmente, vamos treinar. A gente, pelo menos a gente treina. Pai nosso, ajuda ele. Mas assim, vai treinando que um dia sai do coração, quem sabe, né? É isso. Então, repetindo. No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Então, ele sentiu isso. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Então, antes, né, de ter modificado os seus pensamentos, de ter entendido que ela também errou bastante, ela só achava que ele que tinha errado, que ela não teve, no caso, né, participação nenhuma no problema. E muitas das vezes a gente realmente age assim. A gente erra em alguma parte, mas a gente só coloca a culpa no outro. Só o outro é que fez bobagem. A gente se esquece, como diz a Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, que muitas vezes o comportamento do outro para conosco é só uma reação do nosso tipo de abordagem. Porque a gente já, de alguma maneira, não consegue se ver realmente como somos. E às vezes a pessoa ela está respondendo agressivamente para a gente, mas porque a gente primeiro falou agressivamente com ela. Mas a gente, como não consegue ver isso, os espíritos vão nos orientando para que a gente possa analisar verdadeiramente se o comportamento do outro com relação a nós mesmos não é uma consequência do nosso primeiro equívoco, né? Então aí a Elisa, ela conseguiu enxergar isso. Ela conseguiu enxergar que o André Luiz teve culpa quando abusou da autoridade, né, dele como patrão para se satisfazer com ela. E ela também teve parte de culpa, porque ela, a partir daquele momento, ela começou a fazer escolhas equivocadas. Então, ela, como ela coloca aqui, ela diz que eu não devo mais recriminar a ninguém. E aí, vamos continuar um pouquinho mais. Só um pouquinho nessa questão do ódio, né, Teresa? Só um pouquinho. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. E Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, o item 10, o ódio. É uma mensagem de Fénelon. E um trecho dessa mensagem é assim:
Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a ele. Se os odiasseis, como vos odeio, não valerias mais do que eles. Então, um raciocínio lógico, né, que o Espírito coloca aqui, dizendo que se nós procurarmos esse esforço de, em vez de odiar, amar, nós vamos ser superiores a ele, não é? Sim. E aí o André Luiz coloca: aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e de remorso. Então o André Luiz, né, com essa colocação dela, ele viu que realmente ela estava sendo sincera, e aí ele chorou de arrependimento e remorso. E aí eu estava vendo, né, alguma coisa para a gente ver sobre o arrependimento. E Allan Kardec, na Revista Espírita, de julho de 1863, coloca uma mensagem do espírito João, o discípulo, que é sobre, o título é O Arrependimento. E aí uma parte da mensagem é muito interessante. O arrependimento sobe a Deus, agrada-lhe mais que o fumo dos sacrifícios e lhe é mais precioso que o incenso espalhado nos templos sagrados. Semelhante às tempestades que varam o ar, purificando-o, o arrependimento é um sofrimento fecundo, uma força reativa e atuante. Jesus santificou essa virtude, e as lágrimas de Madalena se derramaram como orvalho nos corações endurecidos que ignoravam a graça do perdão, porque Madalena é o maior exemplo de arrependimento e mudança de comportamento do Evangelho. Então, quando ela chorou, quando Jesus a perdoou, não é como João coloca aqui, esse espírito João, o discípulo, que a gente não sabe se é o evangelista ou não, mas é um discípulo de Jesus, porque ele mesmo se autodomina, João, o discípulo, ele está dizendo que quando ela se arrependeu, ela serviu de exemplo, as lágrimas dela, né, abrandaram, como ela coloca, outros corações também endurecidos e equivocados. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Muitas das vezes as pessoas acham que se arrepender de um erro é se tornar covarde, é ser uma pessoa que não tem valor, porque infelizmente tem algumas pessoas que ainda se comprazem nos erros cometidos, acham que esses erros as tornam fortes, não é? E aí esse espírito continua: é chegada a hora em que o espiritismo deve revigorar e vivificar a essência mesmo do cristianismo, mostrando que o arrependimento é uma virtude militante, sim, e que na realidade ninguém está fadado ao suplício eterno porque cometeu um erro. Todos nós na Terra cometemos erros no passado, no presente, e ainda cometeremos alguns, com certeza no futuro, porque somos espíritos ainda muito imperfeitos. Mas a nós nunca foi vedado a entrada no reino dos céus. O que precisamos fazer é nos arrepender verdadeiramente e ter a vontade de mudar o comportamento. É só isso que basta. É isso que esse espírito, ele fala mais coisas, quem tiver interesse, Revista Espírita, julho de 1863. Esse espírito nos fala acerca do arrependimento, que é uma virtude muito importante que a gente precisa desenvolver dentro da gente, não é? Não vulgarizar, porque senão eu faço bobagem, peço desculpa, me arrependo, daqui a pouco estou fazendo a mesma coisa. O tempo está acabando, é sobre exatamente isso que a Tereza está concluindo, que nós vamos começar o próximo programa, a questão do arrependimento real, né? Isso. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mais uma vez, pela paciência de nos ouvir. Esperamos ter contribuído
para alguém raciocinar mais sobre a vida. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos vocês. Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.